E aí, ô Ru, tudo bem? E aí, Night, tudo bem? Acabei tendo que fechar a live emergencialmente. Night, tudo bem? Se quiser subir de novo, tá? Vou chamar algumas pessoas aqui que estavam. Oi, Lu, tudo bem? Como é que você está? Oi, estou bem, estou aqui jantando. Eu tive que derrubar a live. Oi, Ru. Vou ficar um pouquinho aqui só, acabei de chegar em casa, mas eu preciso descansar. Ô, Ru, você é. Você é o quê? Eu sou uma mulher. Ah, tá. É, careca, eu, Hum. eu tô fazendo terapia lá no CAPS, né? Terapia ocupacional. E eu conheci uma galera tão legal, neurodivergente, que é muito legal. Eu acho que eles fizeram de propósito, colocar um monte de gente do mesmo jeito. E tá sendo tão legal conversar com eles. E parece as lives do TikTok. Ah, As é? conversas, nossa, muito doidas, sabe? Só que ao mesmo tempo aquilo lá me desestressa de uma forma, me Uhum. relaxa, sabe? Eu já pensei em estudar terapia ocupacional, virar terapeuta, mas aí É, no caso pra tipo, é pra criança daí, né? Pra trabalhar com criança. A Mais ou TO é muito menos. bom Exemplo. pra você, assim, se sente mais à vontade, sabe? A terapia ocupacional, Vou dar ela é pra um, várias coisas, né? então, vou dar um exemplo para você. O meu pai, ele teve derrame. Então, ele perdeu o movimento das mãos, dos braços e tal. E ele fazia fisioterapia e terapia ocupacional. Terapia ocupacional para ele aprender a mexer com as mãos e também para ter atividades da vida diária em casa. Sim. Uhum. Tem para várias coisas, assim. Tem para crianças com transtorno espectro autista, tem para pessoas que recuperar movimento, depois sofrem um acidente, tem para idoso, tem para. Eu sei que eu tava pensando em estudar por causa da condição financeira. E porque também, tipo, eu acho que trabalhar com crianças, assim, deve ser um dia a dia mais descontraído do que você ficar todo dia batendo ponto em empresa, sabe? Então, você ó, trabalha Depende. com o método Bobat. O método Bobat é uma sala com vários brinquedos que você interage com a criança. Então, é um trabalho mais descontraído. E o terapeuta ocupacional hoje é uma área que está pagando muito bem para os profissionais, porque a demanda é muito maior do que a disponibilidade de profissionais. Então, eles olha, estão eu vou te Uhum. pagando muito Uhum. bem. falar, eu vou te falar, assim, que o meu filho mais velho, ele é autista, ele faz terapia ocupacional também. É, uma coisa eu te falo o seguinte, que não é tão fácil quanto que você imagina. Ainda mais crianças. TO é mais girada para crianças neurodivergentes, que não conseguem socializar direito, né? Então, pediatra encaminha, neurologista, enfim, a mãe vai atrás. A mãe, o pai, o cuidador, enfim, vai atrás da TO. E só que cada criança, ela tem uma individualidade muito grande. São são muito diferentes, reagem muito diferente. Por exemplo, o meu ama socializar. Na terapia ocupacional dele é em grupo, porque ele gosta de estar em grupo. Já tem outras crianças que não gostam de estar em grupo. Então, assim, gosta de ficar sozinho. Então, assim, é, é muito diferente. É muito, digamos assim, difícil lidar, sabe? Cada um tem o seu jeitinho. Aí, assim, meu filho fazia terapia com a psicopedagoga. Aí tinha um grupinho lá
que tinha TDAH, autistas, enfim, vários assim, né? E mais ou menos da idade dele. Só que, porém, o meu filho, ele precisa de silêncio para ele se concentrar a fazer as coisas dele. Ele precisa de silêncio total. Já tem outros que gostam de falar. Aí, o que que acontecia? Ele deixava de fazer a terapia dele e abandonava porque ele ficava ouvindo os outros conversar. Até a psicopedagoga aprender a lidar com o jeito dele, sabe? Mas o ideal, então, seria ele fazer terapia separado, né? Não com um coletivo, se ele gosta de silêncio. Na época ele gostava, hoje em dia que ele evoluiu bastante, ele gosta da bagunça. Ele gosta dos Assim, coleguinhas. eu sei que não é Mas uma área fácil de trabalhar, eu sei que a extensão de... A minha irmã ela é fonoaudióloga e ela atua com crianças neurodivergentes. E assim, cada criança tem a sua maneira. Se eu fosse atuar como terapeuta ocupacional, eu atuaria de maneira autônoma. Eu não ia trabalhar em clínica, eu ia trabalhar, estudar para ter o meu próprio canto. Sai daí, desculpa. E, cara, eu entendo que tem criança que é quieta, eu entendo que tem criança que se estressa fácil, eu entendo que tem criança que é barulhenta. Só que a única coisa que eu não ia tolerar é a criança mal educada, que eu sei que tem também as crianças neurodivergentes que têm um comportamento mais assim. E assim, eu entendo, um comportamento da criança, mas eu não atuaria com. A minha irmã já levou tapa na cara, a minha irmã já tomou beliscada, já tomou mordida. E eu acho assim, tudo bem, é a criança, mas eu não sou obrigada a atuar com criança assim, eu não atuaria. Agora, se a criança é quieta, se a criança fala muito, se a criança assim, tem ali um comportamento. Porque tem criança que se estressa fácil, mas que, assim, tem motivo para se estressar. Tem as crianças que não têm motivo, e tem as crianças que têm seus certos motivos. Então, eu ia fazer de tudo para trabalhar da maneira como a criança se sente à vontade dentro do meu próprio consultório. Agora, atuar com aquela criança que fica esperneando, que fica gritando, que os pais não conseguem controlar, infelizmente, tem profissionais que trabalham. Eu não trabalharia pela minha saúde psicológica. Mas eu ainda acho que é bem menos estressante que ficar batendo ponto todo dia na mesma empresa, tendo que ver a cara do seu chefe que só te tira sarro da tua cara, você não pode fazer nada, pegando o ônibus lotado, sabe? Então, hoje a terapia ocupacional ela é uma ótima oportunidade na área da saúde para quem quer melhorar a condição de vida financeira, porque muitas pessoas escolhem outras áreas, só que as outras áreas da saúde, por exemplo, odontologia. Odontologia, você precisa ter muito dinheiro, né, para você montar seu consultório, os maquinários são caros. Então, é uma boa área da saúde para você criar uma melhor condição financeira e, inclusive, está precisando de profissionais. Por isso que paga bem, porque tem poucos profissionais na área, assim. Você não encontra o curso para fazer, então, consequentemente, não tem gente se formando. Então, hoje, um terapeuta ocupacional tira fácil mais de 10 mil reais por mês, assim. Fácil, fácil. Minha irmã tá tirando 8 mil reais por mês como fonoaudióloga, que também é uma área que tá uma demanda muito maior do que profissionais, né? Tem disponíveis. E ela trabalha cerca de 6 horas por dia, assim. Tem dia que ela não trabalha, enfim. E ela não trabalha, assim, ela trabalha de forma autônoma, mas ela trabalha numa clínica que é a clínica lá do lugar onde ela mora, não é a clínica dela. A amiga dela é terapeuta ocupacional, tem a clínica própria, montou a clínica dentro de casa e tá ganhando ali em média uns 20 mil por mês, assim. Atua acho que uns 6, 7 anos na área já. Então é uma ótima opção, assim, para você melhorar a sua condição e também para você ajudar os outros, né? Fazer a. É bom, mas e tudo mais. Mas o que eu te, mas você entendeu o que eu quero dizer, que às vezes é muito mais complexo. Eu entendi criança em si que não tem nenhum tipo de transtorno, assim, seja psicológico ou não, já é difícil de lidar, né? Imagina então uma criança que é neurodivergente, deve ser difícil mesmo. Mas acho que é questão de costume, sabe? Boa noite. A minha opinião é a seguinte: eu sou contra o registro civil Boa noite. de pessoas não binárias, mas eu sou a favor do seguinte. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô sim, então assim, a gente vai ficar quieto para te ouvir, porque você está bem baixinho. Tá bem. Eu sou a favor de que haja, que
haja a possibilidade de fazer essa mudança, deixar um adendos para que possa estar fazendo essa mudança do registro civil após uma certa idade. Entretanto, quando a criança nasce, eu não acho certo, assim, que tenha esse registro, né? Até porque não tem como você tá fazendo esse registro sem a criança saber realmente o que ela é. Uma vez eu ouvi de uma pessoa um negócio que eu acho que é bem coerente. Que tá tendo tantos gêneros diferentes que logo não vai existir esse negócio de heterossexualidade, sabia? Ai, gente. Não, pelo amor de Deus. O homem Eu hoje acho em porque dia, tem o muito homem hoje em dia diferente. não pode. O homem hoje em dia não pode. Ele não faz xixi do lado do outro, ele pula um mictório pra não achar que é viado. E você tá achando que um dia o homem ele vai se desconsiderar ser hétero por causa dos novos gêneros que tá com. Isso nunca vai acontecer. Olha a Isso nunca vai masculinidade que acontecer. é, gente. Isso nunca vai acontecer. O homem hoje em dia ele não consegue nem fazer Ô, xixi um do lado ô do outro. Diego, Pra Oi, não parecer Night, que é boa gay. noite. Boa boa noite. noite. Você pode repetir pra mim o que você falou? Eu não entendi muito bem. Night with my boyfriends. Olha, legal. Gente, o que eu quero dizer é que porque é o seguinte, tá tendo tantos Eu acho que gêneros foi feita uma diferentes. pergunta para mim, mas tudo bem. Eu passo a palavra para você, Lu. Não, é que é rapidão, eu vou só ouvir vocês. O que eu quero dizer é que é o seguinte, tem tantos gêneros diferentes que logo a heterossexualidade vai ser uma última opção, por ter tantos gêneros diferentes, entendeu? Ô, Night, só lembrando, gosto muito de inglês, inclusive falo inglês, mas o ink seria o que mesmo no inglês? Deixa eu perguntar uma Oi, coisa. Ixi. Mas Oi, eu assim, te o fiz que uma que tem a pergunta, ver o ink. com. Só um instante, por favor. Não, então, mas o que que isso tem a ver com o tema? O que que você acha do que a Diego Vieira falou, Night, por exemplo? A Lu já falou. O que que você acha, Night? eu não entendi muito bem. Ele falou que não existe criança trans, algo do tipo assim, eu não entendi. No caso, assim, qual que é a pauta? A pauta é que o STJ reconhece registro civil de não binário pela primeira vez, correto? Uhum. Não Sim, binário é alguns. uma pessoa que não binário é uma pessoa que não se considera nem do sexo masculino nem do feminino, correto? Não Isso. considero de nenhum gênero. Isso. Não, Ok. Ah, totalmente. considero que não binário, no caso. Não Tipo assim, binário não é binário, o feminino ou o masculino. ele é mais um termo do que um gênero, mas ele é sim um gênero. Porque uma pessoa que não se identifica nem com masculino nem com feminino é a gênero. Não binário ele é tipo mais como se fosse. Eu não me identifico totalmente como um menino e nem totalmente como uma menina. O gênero Daí eu Então não ele é fluido. fico indeciso. Ele é indeciso, então. Não, ele é no fluido. nem ambos, entendeu? Não binário, não é transgênero Como? binário. Ele não é uma pessoa que Daí, tipo, não se rotula. Não tem rótulo, entendeu? exato. E o que é rotular Ele pra você? Rotular é você querer se não enfiar é. dentro de uma caixa. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou homossexual, eu sou heterossexual. É se colocar numa categoria. Isso é uma categoria. Se eu falo que eu sou heterossexual, eu tô me enquadrando num grupo de pessoas, num grupo de interesses. É uma pessoa que não Exato. Mas leva não se isso decidir pra também, vida não se dela. decidir, não se decidir também o que não é uma falta de posicionamento? Não, se ela decidiu não se enquadrar nesse grupo de pessoas, ela tomou uma decisão. Ela decidiu não se enquadrar nesse grupo Não, de mas pessoas. Não se É. decidir é saber que não saber o que quer. Se ela quer ser não binária, se ela escolheu e se ela decidiu que ela é não binária. Essa é a categoria que ela se encaixou. Sim, mas a partir do momento que ela não procura, por exemplo, nós temos o assexuado, o pansexuado, o bissexual, o hétero, o ativo, o passivo, dentre outros. Uhum. Ela não se enquadra em nenhum Sim. desses. Será que não é uma certa dúvida existencial? Não, porque ela se enquadra em não binário. Não, não, é que tipo assim, você também tem que separar sobre gênero E e orientação. sexualidade. Essas duas, exatamente. Você tem que entender que as duas coisas não são as mesmas coisas, entendeu?
É. Tipo, pansexualidade, que nem você falou, é sexualidade. Não tem como se identificar como pan na questão de gênero. São coisas diferentes. As pessoas acham que é Entendi. tudo igual. Gênero é o como você se sente como pessoa. Orientação sexual é o seu interesse nos outros. Então, no caso, eu posso ser gay e me considerar uma mulher. Pode. Uma coisa não pode. Não, porque você é gay. É, no caso não seria Porque a gay, gente tem seria hétero, né? todo. É, Não, você mas eu não seria posso ser hétero. o que eu A gente quero. tem que. Pode, gente, mas é isso Não que eu tô totalmente, falando. porque tudo tem limite. Tem Então, o ponto tá uma tendo borda, divergência, tipo. então se tem limite, então por que que as pessoas têm que ter limite? Aí eu já não concordo. Acho que as pessoas têm que ser o que elas querem. Porque Então tá tendo uma quando a gente se divergência. refere. Quando a gente se refere ao termo gay, homossexualidade, a gente se refere a uma pessoa homem que gosta de outro homem. Não é se você fosse mulher, o seu gênero seria mulher, no caso feminino, você iria ser mulher e a sua sexualidade seria hétero. E se eu sou gay, Porque, gosto por, de homem e me considero mulher, como que fica? Aí você não é homem, você você vira é hétero. mulher. Não, se eu sou gay, eu sou Exato. casado com um rapaz. E eu não me considero gay, eu me Ah. considero mulher. E aí? Como que Mas seria gay é uma isso? coisa. Você. Gay é orientação sexual. Agora, ser mulher é gênero. São coisas diferentes. Você tá entendendo? Ah, sim, Exato. entendi. Você é uma mulher, você é uma mulher trans. Se você é gay, então Aham. você não é uma mulher trans, você é um homem. Tipo, existe mulher trans que é lésbica. Isso, daí ela é gay. Entendeu? Exato. Tá entendendo? Porque ela é uma Entendi agora. mulher. Por mais que ela seja trans, ela é uma mulher. O gênero dela é feminino. Uma mulher não biológica, uma mulher trans. Uma mulher trans. Entendi. Entendeu? Eu também. Não sei, acabei de chegar, tô morrendo de frio. É bem bacana isso. Night, eu só queria fazer uma pergunta por via de dúvida. Ué, acho que ele saiu. Eu gostaria de saber, alguém sabe me informar o que é a palavra wing em inglês? Porque night wing, my boyfriend. O resto eu sei, eu só tô na dúvida do wing. Não sei o que é isso. Nightwing, my boyfriend. Alguém tem internet aí? Porque eu não consigo sair da live, mas tudo bem, depois eu vejo isso. Tá ouvindo? Wing é asa. Asa? Uhum. Ah, tá. Então significaria. Tipo, significaria. Asas da noite do meu namorado, sei lá. Boyfriend seria namorado, mas tipo, seria isso, seria isso mesmo. É, dando asas à noite, um exemplo, ao meu namorado, deve ser isso. Tá escrito errado, eu acho. Isso sim, Nightwing, my boyfriend, tá estranho. É porque o inglês, ele é diferente do português. Não tem uma colocação direta. Mas mesmo assim, o Nightwing, my boyfriend, my o quê? Tipo, my boyfriend, mas tem que ter um complemento. Tá só Nightwing, my boyfriend, tá incompleta a frase. É verdade. Se fosse ser Nightwing with my boyfriend, Nightwing without my boyfriend, você entenderia. Que daí seria sem meu namorado, com meu namorado. Agora, Nightwing, asa noturna, meu namorado. É como se tivesse escrito assim. Na asa noturna, meu namorado. Tá sem complemento, entendeu? Tá um pouco estranho, né? Uhum. Mas enfim, eu acho assim, sobre o registro civil de não binário. Eu acho que não. Cara, é uma coisa que eu não deveria dizer se eu acho certo ou errado, porque eu sou não binária, mas eu não tenho nada contra. Eu acho que a vida da pessoa, ela faz o que ela quer. Se ela se registra ou não como não binária, isso não vai mudar na minha vida, isso não vai mudar na vida dos outros, isso só vai mudar a vida dela. Se ela se sente feliz assim, cara, qual que é o problema? A gente vê a dignidade humana hoje como um fundamento da Constituição. A pessoa, ela tem que se sentir digna. Se ela se sente digna
sendo assim, ela tem que ser assim e acabou, cara. Tipo, não vai mudar na minha vida, não vai mudar a vida dos outros e é o que vai fazer ela feliz. Sabe, se estivesse me prejudicando, se estivesse prejudicando a minha família, se estivesse prejudicando a sociedade, eu entenderia ver isso como algo que eu não concordo. Mas não é algo que me prejudica, muito pelo contrário, é algo que faz fazer a pessoa se sentir feliz com o que ela é. Ah, se ela vai se arrepender depois, se ela acha que aquilo é uma fase da vida dela, e ela. Aí o problema é dela, é uma escolha dela. Eu acho que as pessoas elas têm que ter direito de fazer aquilo que elas querem com a vida delas, desde que não prejudique ninguém, desde que faça elas felizes, porque quando as pessoas estão felizes, elas não incomodam ninguém também, elas ficam quietas no canto delas, entendeu? Então eu acho que a minha opinião é essa, assim, eu não vejo por que ser contra. Não Olha, tem motivos pra ser. eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma amiga minha até hoje. Eu conheço ela, eu tô com 28 anos, eu conheço ela desde os meus 12. Ela sempre foi muito masculina, assim, entre aspas. Ela nunca foi aquela menina doce que gostava de maquiagem, nunca, jamais. Ela chegou a namorar uns meninos, mas ela falou que não passava do beijo, não. É, aí, assim, quando a gente estava já com 19, 20 anos, ela se assumiu lésbica. Vocês acreditam que muitas das pessoas que a gente convivia simplesmente pararam de falar com ela É por um ela ter se absurdo assumido? isso. É um absurdo, é o cúmulo da hipocrisia. O ser humano fazer um negócio desse. Cara, velho, deixa a menina ser feliz. Ela tem a vida dela lá no meio do mato, lá, ela ama os cavalos dela lá, e tá tudo certo. Deixa ela. Não, e como se as pessoas não soubessem, porque eu, de todas as pessoas homossexuais que eu conheci, porque eu sempre estudei nas mesmas escolas da cidade que eu morei. Então, os alunos, os adolescentes eram sempre os mesmos. Eu cresci com as mesmas crianças. Foram dois meninos e uma menina que desde criança apresentaram um comportamento homossexual. Dito e feito, se assumiram ali na adolescência. Hoje, a menina, ela era eram duas irmãs gêmeas, né? Uma hétero e a outra sempre com comportamento de lésbica, assim. Aí hoje, na verdade, ela é um homem, né? Ela saiu de Juliana para Jake. Então, assim, a criança, cara, é difícil você olhar para uma pessoa que é homossexual e ela não apresentar comportamento desde criança de homossexualidade. Isso não condiz com sexualidade, eu digo comportamento. É uma criança, um menino que é gay, por exemplo, ele vai ter um comportamento de uma menina criança. É a mesma coisa. É pureza, é um comportamento de criança, só que, infelizmente, não infelizmente, na verdade é natural da vida. É um comportamento de criança, só que homossexual. Quem já viu sabe. A gente duvido que vocês nunca viram na vida um menininho, assim, com, sei lá, com 9, Ô, 10 gente, anos, com comportamento de ô, menina. É normal isso. É um menino gay, gente. Desde criança dá pra ver que é. E essas pessoas que gente, discriminam, elas sabem, elas só não querem enxergar. gente, essa menina que eu conheço, eu contei pra vocês, ela sofreu muito, ela teve depressão porque as pessoas pararam de falar com ela. Ela morava com os avós expulsaram ela de casa. Ela sofreu. Gente, mas pensa numa pessoa que sofreu. Ela tentou ir de arrasta algumas vezes. Hoje em dia ela faz tratamento psicológico por causa disso. Ela sofreu pra caramba por causa do preconceito. E ela quase que ela. Não, ninguém fez. Ninguém machucou ela fisicamente, mas machucaram psicologicamente ela, sabe? Aí você E, imagina. Desculpa, pode falar. e é assim, eu passei por isso, eu passei com isso com ela, sabe? Dando apoio e tal. E ela sempre me respeitou muito. E ela também é amiga do meu esposo, né? Então, assim, a gente viu tanto que ela ficou ruim, sabe? Aí você imagina Cara, uma pessoa que, tipo assim, se sente de uma forma e a pessoa não poder se expressar. Não, eu me sinto de tal jeito. Eu não posso falar pra ninguém que eu sou assim, porque se eu falar, eu vou ser discriminado. Cara, deve ser horrível e você ficar se escondendo, sabe? Com medo de ser julgado. Aí quando você toma coragem pra você se assumir depois de anos vivendo uma neura, um medo, você acaba vivendo exatamente aquilo que você tinha medo, a discriminação. Deve ser muito ruim isso, cara. Ninguém escolhe passar por isso. Ninguém escolhe. É muita ignorância achar que as pessoas escolhem passar por isso.
Eu até tava falando com um amigo meu da plataforma que eu entendo bastante as pessoas que são homossexuais, porque é o seguinte, é, eu sempre me achei estranha, minha vida inteira. Sempre fui dada como esquisita, estranha, forçada ou irritada demais, enfim, vários nomes, né? E eu não conseguia me encontrar, eu não sabia quem eu era. Quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, eu tentei acabar comigo. Só que eu não consegui porque doeu. E eu fui pra dentro do meu quarto, hoje em dia eu sei que foi uma crise de meltdown. Na época eu não sabia o que era, mas eu me machuquei todinha. E eu fiquei uma semana sem comer nada. Eu parei no hospital. E, cara, e você não saber o porquê que você é diferente, o que que tá acontecendo, sabe? É muito ruim. Aí, quando eu tava com 26 anos, já casada, com um filho, descobri que eu sou autista. E, sabe, parece que minha mente clareou. Eu acho que essas pessoas homossexuais se sentem desse jeito. Elas se sentem diferentes, mas elas não sabem o que que é, o que que tá acontecendo, sabe? Eu acho que não, porque assim, hoje, graças à ciência, o autismo ele está sendo reconhecido. Então é muito comum que as pessoas estejam sendo diagnosticadas já na vida adulta, porque há 10 anos atrás não se falava de autismo como se fala hoje. Por isso que a gente está vendo muitos diagnósticos ultimamente, porque os profissionais hoje eles estão conseguindo identificar com mais facilidade. Então daí é compreensível a pessoa se sentir fora da caixinha, né? Fora ali do círculo, porque ela não sabia, nem os profissionais entendiam muito bem sobre o transtorno. Hoje eles já entendem. Inclusive, eu tenho alguns comportamentos que a minha psicóloga analisou que poderiam ser considerados um autismo de grau leve, mas não é. Mas assim, que também se encaixam em outras situações, como borderline, como bipolaridade. Então, hoje a gente vê que os transtornos, eles também eles se cruzam em muitos comportamentos. Não são todos os comportamentos, mas alguns comportamentos se cruzam. Então é normal isso, até mesmo porque você identifica que tem alguma coisa errada com você, não é que é errado, mas que você tem um comportamento atípico e você não sabe dizer o porquê. Aí você se sente excluído. Agora, eu acho que é um pouco diferente da homossexualidade. Não que o homossexual ou o transgênero, o transexual não se sinta excluído, não se sinta fora da caixinha. Mas ele sabe o que ele tem. Ele sabe que ele é homossexual. Ele sabe que ele é transexual. Alguns não sabem, mas eles têm certeza do que eles não são. Eu tenho certeza que heterossexual eu não sou, por exemplo, se eu fosse homossexual. Eu tenho certeza que agora eu não sei se eu sou. É que pra orientação sexual não tem. Não foge muito de um padrão, né? Não são tantas pessoas que são. Acho que é pan, né? Que fala que é quando você. Porque, tipo assim, não tem muita. Ou você gosta ou você não gosta, né? Não existe outra opção, assim. Você pode gostar dos dois ao mesmo tempo, você pode não. Tem pessoas que não gostam de nenhum, que são assexuais, né? Mas, assim, você é mais fácil de identificar, assim, sabe? Inclusive, tem gente que acha que é assexual e. Porque não gosta de. Nunca se relacionou com ninguém, mas não é assexual, é porque ela nunca se apaixonou mesmo. Então, assim, eu acho que é diferente, sabe? Hoje, graças à ciência, a gente está conseguindo identificar melhor o autismo, outros transtornos, mas antigamente era bem punk mesmo, isso aí. Complicado, porque daí a criança sofre bullying na escola, por causa do comportamento atípico, né, e tudo mais. Hoje eu vejo alguns amigos que eu tive na escola, que eu olho e penso que talvez ali fosse uma criança, um adolescente atípico pelo comportamento que tinha. Mas quando eu era adolescente, pra mim a criança era estranha só, assim, não tinha algum tipo de transtorno nem nada, só era uma pessoa meio assim, sabe? E essa criança acaba sendo mais suscetível a bullying também, né? Verdade. Só pra corrigir lá o que você falou, amiga. Hoje em dia tem duas sexualidades, né? Que nem você disse, a sexual e a romântica, né? Que nem você disse, a pessoa que não gosta que nunca se apaixonou, são pessoas aromânticas, como dizem por aí, entendeu? Mas, tipo, assexual são pessoas que
não gostam de se relacionar sexualmente com outras pessoas, entendeu? Ou preferem evitar e não é assim, Eu entendeu? entendi. Mas tipo assim, são duas coisas Não, eu entendi, mas eu acho assim, eu acho diferentes, que entendeu? eu acho que é diferente você se considerar assexual de você se considerar homossexual. Porque quando você se considera homossexual, não tem como você errar. Agora, eu me considero assexual. A pessoa às vezes não é assexual, ela só não viveu uma experiência e ela tirou essa conclusão. Eu vejo isso hoje em dia. Lógico que tem pessoas que sabem, têm certeza, porque tiveram relações com pessoas, porque não gostaram, porque realmente nunca tiveram interesse de verdade. Agora, tem outras pessoas que elas não despertaram isso nelas e elas acham que elas são assexuais ou elas são aromânticas, mas na verdade não, elas só não. Às vezes é outra coisa, às vezes a pessoa é introspectiva num nível extremo, enfim. Eu acho isso, assim, sabe? Sobre a sexualidade e enfim. Eu acho o seguinte, que sexualidade, antes da pessoa se definir algo, ela tem que fazer um acompanhamento psicológico, pelo menos, sabe? Eu conheço muitas pessoas que se definem algo e depois se arrependem. Ou falam, não, não é bem isso. Eu acho que é assim, devia fazer pelo menos passar por um psicólogo, sabe? Pra, sei lá, ganhar um conselho, ou ele falar realmente o que pensa, o que sente, pra ver se é isso mesmo, sabe? Eu acho que existem alguns casos ou outros, exceções de uma pessoa não ser homossexual e mesmo assim ela se relacionar com pessoas do sexo oposto por uma questão de, tipo assim, muitas vezes uma carência que a pessoa tem, ela acaba se interessando ali no momento e acaba acontecendo. Ali ela pode se descobrir homossexual ou não, como tem casos de pessoas que é muito comum entre mulheres, passam a vida inteira se relacionando com homens, aí uma vez na vida namora uma mulher, namora lá 1 ano e pouco, daí depois termina o relacionamento e nunca mais se relaciona com mulher de novo. Então, nesse caso, não dá pra dizer assim, se a pessoa realmente é homossexual ou não, assim, sabe? Gente, eu vou descer aqui que eu vou tomar um banho e vou descansar, tá bom? Obrigado aí pela presença aí. Eu vou fazer um teste. Eu vou salvar o vídeo, né? E aí eu vou usar a inteligência artificial para extrair os pontos chaves e vou fazer um vídeo sobre o tema que as pessoas falaram na live, sem citar as pessoas. Não binário, seja bem-vindo. Pavão, seja bem-vindo também, Pavão. Pavão, Pavão pensador, que é. Assim, essa questão de não binário é muito complexa. Mas Eu, assim, eu não eu tenho uma conheço. visão tão ampla assim, sabe? Assim, eu reconheço o pessoal no binário, mas eu entendo que as pessoas conservadoras, elas não. Esse papo aí de, não, pô, mas deixa as outras pessoas em paz, o que que vai te afetar? A outra falar que vai afetar. A gente vive num padrão social. Qualquer modificação nesse padrão afeta a sociedade como um todo, entendeu? No final das contas, isso a gente vê assim, falavam a mesma coisa dos homossexuais, entendeu? Agora, tipo assim, os homossexuais estão querendo influenciar nos trans, querendo fazer uma par de coisa. E aí? Você acha que não influencia? Careca, eu conheço uma pessoa na minha vida pessoal, uma menina, ela tá com 12 anos agora. Ela falou que ela se abriu comigo assim, tadinha. Eu, eu não sei porque as pessoas têm essa confiança, assim, do nada em se abrir comigo, sabe? Mas enfim, ela contou que ela se acha esquisita porque as coleguinhas dela, tudo tem namoradinho, ou se interessam por algum menino, e ela não se sente atração por ninguém, nem por menino, nem por menina. Falei, peraí, você tem 12 anos? Ela, não, mas é porque todo mundo se sente. É a questão social, né, careca, que pega. Porque Uhum. ela não.
ela não tá nem na idade de pensar nisso, né? Exato. Eu falei pra ela, não se defina nada por agora, menina, você é muito novo. Aí ela fez amizade com uma menina lá que diz que é lésbica, mas 12 anos a gente não pode confirmar nada, né? Uhum. E a menina pediu ela em namoro, enfim, ela falou que não teve coragem. Eu falei, gente, peraí, isso é 12 anos, isso não é papo pra você não, filha. Eu falei pra ela, vai brincar de boneca, pelo amor de Deus. Muito nova pra se definir assim, sabe? Sim. É verdade, mano. Ai. Mas a questão social pega muito, ainda mais no adolescente, meu Deus. Ah, adolescente já tem todo aquele negócio de, não quero ser bebê. E aí o que acontece, Lu? Assim, eu acho que existe sim uma noção de grupo, porque querendo ou não, não, mas quem é que vai querer fazer parte de um grupo socialmente excluído? Primeiro, que tipo, não é totalmente excluído assim, principalmente na questão de bandeira e tal. Você vê um senso de pertencimento muito grande, é óbvio, tem o preconceito e companhia, mas você tem um grupo muito forte que te defende, sabe? Outra coisa, pô, a gente sempre viu assim, o pessoal que fazia, pintava o cabelo, fazia, assim, se juntava com pessoas. A gente sempre faz merda na adolescência, né? A gente sempre quer fazer parte, tipo assim, quer chocar o mundo. E tem muita gente que eu acho que vê esses negócios assim e fala, quer saber, eu vou chocar, eu vou ser diferentão. Eu acho que até por isso, ô Lu, que tem tanta galerinha querendo ser nazista. Porque tá tanta gente progressista, falou, quer saber? Eu acho que o contrário que deve ser o certo, entendeu? Pode ser. Mas aqui na minha cidade tem muitas pessoas. Tem mais pessoas progressistas do que nazi. Toda a vida. Não, mas não, Mas eu, ainda bem, não devia hoje ter não nenhum pensei em nazi. moleque. Eu Boa até hoje não noite, pensei em pessoal. moleque. Nossa, Oi, Vini. hoje. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estou em dúvida. Vocês concordam com um casamento, tipo casamento entre homens e homens? O que vocês acham sobre isso? Existem outros tipos de gêneros. Quer responder, Ju? É assim, essa questão do casamento é porque assim, antes podiam até se juntar um homem com um homem, mas vamos supor que um dos dois falecia, o outro não tinha direito a nada por não ser casado. E Isso. essa questão do casamento no civil é exatamente isso, para, digamos assim, ter um documento comprovando que tem uma união estável entre os dois, sabe? Sim, Eu acho assim que pra quem vive junto, eu acho o direito da pessoa, sabe? sim. Bom, na minha opinião, eu sou a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Não forçar igrejas, mas eu acho que é bacana ter igrejas inclusivas também. Com relação a gênero, assim, eu acho que existem pessoas com gêneros diferentes, entendeu? Do nascimento, só que não é como tá hoje, entendeu? Hoje tem muita gente que tá indo no embalo, sabe? Eu acho que não é possível você chamar de minoria e ter tanta pessoa trans assim. Mano, é que as pessoas fazem isso para ganhar cota na universidade. Mas não é. Não, peraí. Mas não. Cota não é coisa tão velha assim. É coisa que é há pouco tempo. E já Tá. existia pessoas trans antes disso. Uhum. Mas, tipo assim, você concorda com o bagulho de cota pra negro? Você concorda com negro pra negro rico, pra negro pobre? Ou Não, não? não concordo. Acho que a cota tem que ser cota social. Isso. Apenas. Eu acho que a cota é baseada numa teoria A renda, né, da pessoa. de. Como é que chama essa teoria? Fala de. é,
reciprocidade histórica, alguma coisa assim. Isso. Reparação histórica que eu também não concordo. Uhum. Beleza, ótimo. A sua pergunta, a sua resposta. E o que vocês estão achando do governo aí, do governo Lula? A Lu é lulista, então. Lu, já que você votou no Lula, fala aí. Meu Deus, cara, pelo amor de Deus, não voto nele nem se for a única opção. Eu acho que está uma grande merda e vai estourar muito mais coisa do que já tá estourando, sabe? Sim, tá muito ruim o governo Lula, tá péssimo. Eu acho sinceramente que não sei se seria muito melhor que o Bolsonaro ou não. Eu acho que o Brasil tá passando por um período Muito ruim. polarizado, né? Uhum, exatamente. Então bora votar no Ciro, Ciro Gomes. Então, eu gosto do Ciro, pô. Acho que o Ciro seria uma boa opção. Seria o momento do Ciro agora, viu? Tipo, Uhum. esquece Lula, esquece Bolsonaro e vai pro Ciro. Bora. Eu voto. E aí, Duda, tudo bem? Quer subir aqui, ô garota comunista? Mas você acha que o Ciro tem chance ou não? Eu acho que não, viu? Eu acho que o Ciro, ele já tentou, mas ele é meio. Radical. Não, não é isso, ele não é radical. Ele tem um bom plano de industrialização também, mas o É. pessoal da esquerda mesmo queima ele. Uhum. Não é cadelinha. O Ciro não é cadelinha do Bozo, Ele não. tá muito bolsonarismo, né? Uhum. Aí não dá. Complicado. Hum. Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, depois, mais tarde eu volto, tá bom? Tá. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Vou seguir a página aí. Muito obrigado. Vou te seguir também. Tá, valeu. Tamo junto. Tchau, Duda. Tchau, Tchau. Lu.